Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 12 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Natã, o profeta, repreende a Davi. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. 2 Samuel 12, 2. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. 2 Samuel 12, 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. 2 Samuel 12, 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. 2 Samuel 12, 5. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digo, de morte é o homem que fez isso. 2 Samuel 12, 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. 2 Samuel 12, 8. E te dei a casa de seu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. 2 Samuel 12, 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ela mataste com a espada dos filhos de, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amor. 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. 2 Samuel 12, 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual te deitará com tuas mulheres perante este sol. 2 Samuel 12, 12. Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12, 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 2 Samuel 12, 15. Então Natã foi para a sua casa. 2 Samuel. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. 2 Samuel 12, 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. 2 Samuel 12, 17. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. 2 Samuel 12, 18. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi,
dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Pois mais mal lhe faria. 2 Samuel 12, 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. 2 Samuel 12, 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. 2 Samuel 12, 21. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. 2 Samuel 12, 22. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. 2 Samuel 12, 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. 2 Samuel 12, 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. 2 Samuel 12, 25. E o enviou pela mão do profeta Natã, e esse chamou seu nome Jedidias, por amor do Senhor. Davi conquista Rabá. 2 Samuel 12, 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. 2 Samuel 12, 27. Então, mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. 2 Samuel 12, 28. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. 2 Samuel 12, 29. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. 2 Samuel 12, 30. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. 2 Samuel 12, 31. E, trazendo o povo que havia nela, opôs as serras e as talhedeiras de ferro e os machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Glória a Deus. Vejamos alguns comentários acerca do capítulo 12 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Há um comentário aqui que envolve os versículos de 7 a 14. Diz assim: Natã apelou para Davi como juiz supremo de Israel. Com sua história astuta, o profeta levou Davi a condenar a si mesmo. Então, usando de grande ousadia, Natã transmitiu a mensagem de Deus ao rei: tu és este homem que merece morrer. O maior problema de Davi era a disposição do seu coração. Em meio ao poder e à prosperidade, havia perdido a reverência devido à lei de Deus e usou seu cargo para evitar ser desmascarado. Seu pecado foi, primeiramente, contra Deus. Quando Davi reconheceu esse fato, sua sentença de morte foi anulada e seu relacionamento com Deus plenamente restaurado, como podemos ver mais tarde
na atitude de confiança e esperança demonstrada por ele, mesmo sob a disciplina de Deus. Apesar do pecado de Davi ter sido perdoado, o rei sofreu as consequências de seus atos. Seus filhos seguiram seu exemplo, que levou à morte violenta de Amon e de Absalão, e provocou mais traumas em sua dinastia. Então, pelo fato de Davi ter trazido vergonha sobre a causa de Deus, suas ações foram condenadas publicamente. Absalão liderou a revolução e tomou o harém de seu pai, à vista de todos. Agora um comentário com relação ao capítulo 12, versículo 23. Diz o seguinte: depois da morte do filho, Davi segue os costumes de luto. Davi não segue os costumes de luto. Havia jejuado e permanecido deitado no chão por uma semana durante a enfermidade do filho, implorando humildemente para Deus anular as consequências de seu pecado, no sinal de conflito espiritual. Porém, quando o bebê morreu, Davi demonstrou sujeição à disciplina de Deus, voltando às suas atividades normais. A criança não poderia lhe ser restituída, mas um dia ele se reuniria a ela. Não fica claro exatamente o quanto Davi compreendia sobre a vida depois da morte, mas essa ideia parece ter servido de consolo. Não há mais nenhum comentário com relação ao capítulo 12 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Então, encerramos hoje a leitura do capítulo 12 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Bem, a palavra de Deus nos traz assim experiências maravilhosas, né? Um aprendizado que realmente pode transformar as nossas vidas, os nossos corações e as nossas almas. Muitas vezes banalizamos o pecado, né? Como algo que realmente não faz a mínima diferença se aconteceu ou não nas nossas vidas, né? Mas, na verdade, o pecado nos afasta da vontade do Senhor, né? Então temos sempre que caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal é a Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se Deus assim o permitir.